Fala pessoal, aqui é o Rafael da Nexus, estou aqui com o Antônio Mafra. Olá. Cliente nosso que veio aqui para fazer 3 meses de estudo de inglês e acabou ficando 6 meses, né? E numa das nossas conversas, durante uma das visitas que ele fez aqui, ele comentou que não tinha muita informação no geral assim na internet para pessoas que vêm fazer intercâmbio com a idade um pouco mais madura, vamos dizer assim, né? Então o papo de hoje vai ser a experiência que ele teve com essa questão de vir para cá fazer estudo de inglês por 6 meses, com uma idade mais madura. Sem precisar revelar a idade. Não, mas não tem problema, eu tenho 38, tô 38, 40 já. Olha lá, daqui a pouco você entra pro time. Já tô ali, batendo na porta. Então, vamos lá. Papo super descontraído e relaxado aqui. Conta como é que foi, no começo, essa sua história de a sua apreensão com relação a vir pra cá para passar um tempo estudando inglês num país completamente diferente, uma língua nova, né? Primeiro de tudo, qual que era o seu nível de inglês? 0. Interessante. Zero. É verdade. Assim, eu nem vou falar que eu falava porque eu vou estar mentindo. Então, é 0 de tensão. Se tinha um gringo assim na sala, eu não falava com o cara porque eu não conseguia falar. Então adiciona esse fator no nervosismo, né? Passava vergonha. Então, na minha idade, trabalhando, por exemplo, você fica meio pressionado porque você precisa, às vezes, falar inglês numa reunião e eu não podia, tinha que colocar alguma pessoa no meu lugar. Então, tinha essa pressão adicional e quando eu resolvi isso, aí eu fiquei mais pressionado ainda, porque até comentei isso, mas quando você passa uma idade, você fala, meu, intercâmbio é pra gente muito mais jovem, eu devia ter feito isso há 20, 22 anos atrás, não consegui, por N motivos, não tinha grana para fazer, tive que já estudar e focar nisso. E depois eu tenho um filho, tenho esposa, você começa a pesar um monte de coisa, então dá muito receio, muito receio. E aí, então vamos lá, você estava no Brasil, já tem uma idade que está beirando os 40, é casado, tem filho, não falava inglês. Exato. E resolveu vir fazer ter essa experiência de aprender inglês aqui no Canadá. E você automaticamente devia estar procurando por informações que você pudesse olhar e falar, eu me espelho aqui, eu consigo ver. Exato, né? Exato. Antes de falar com vocês, normalmente eu fiz aquela pesquisa básica de ir no Google, tal. Encontrei algumas informações, mas eu não estava muito satisfeito. Porque as informações que eu encontrava normalmente era muito com relação ao processo de fazer intercâmbio e muito pouco sobre uma experiência de quem já estava aqui. Se valeria a pena mesmo o dinheiro investido, com quem que eu iria estudar, que tipo de pessoas eu ia encontrar aqui, se o curso, as escolas estão preparadas para receber pessoas que são já mais numa idade avançada, que já está com outra cabeça, porque quando você é novo, você quer aprender o inglês, mas você está muito mais aberto para o mundo. Eu já tenho, assim, na minha idade, eu entendo que a gente já tem algumas outras escolhas, já não é aquela coisa de ir para a noite, então se eu ia conseguir fazer amizade aqui por conta disso. Então várias coisas foram me passando na cabeça para tomar essa decisão. Então normalmente quem vem está muito jovem, eu já estou numa outra pegada, já não quero sair à noite. Você tinha empresa, né? Exato. Então tudo isso também coloca você tem que colocar quando você está querendo fazer essa decisão, você tem que pensar, pô, eu tenho empresa, eu tenho tudo isso. Mas mais do que isso, uma vez que eu fiquei quando eu passei por esse processo, que eu conversei com meu esposo, falei, eu vou porque eu preciso estudar, preciso aprender, e o meu objetivo eu preciso me virar sozinho se eu for viajar. Se eu receber um gringo, uma pessoa de fora numa reunião, eu tenho que saber pelo menos fazer uma introdução da reunião e me apresentar. Então esse era o objetivo número 1. Quando eu me convenci disso, eu falei, não, eu acho que vai valer a pena pela minha carreira. Então a questão de manter o filho, manter a esposa no Brasil ficou mais fácil pelo suporte até que ela me deu. Então vai tranquilo, fica tranquilo. Quando eu passei por essa barreira, teve uma outra barreira. Chegando lá, como é que eu me viro, porque eu não falo a língua, e outra, com quem que eu me relaciono, porque numa época em que todo mundo vai mais jovem,
a cabeça desses caras vão estar muito na festança, em fazer outras coisas que eu já não tô mais na pegada. Eu não vou sair à noite aqui porque não é mais minha realidade. Eu não faço nem isso no Brasil, vou fazer fora. Então, pô, vou me sentir só, não vou conseguir fazer as coisas, não vou desenvolver a língua. Então, tudo isso foi, na verdade, se tornando fator de preocupação. Sim. E na escola, como é que eu ia lidar com na minha cabeça, uma criançada na escola de 18, 20, 25 anos, se eles iam estudar no mesmo ritmo, se eles iam ter a preocupação, porque eu sabia qual era o objetivo. Eles estão lá para aprender, sei lá, N outros objetivos. O meu já era muito claro de estudar. Então, tudo isso complementou as minhas preocupações. Assim. Então, eram muitas coisas. Como a gente comentou no começo, e você não encontrou muita informação por aí. De experiência, assim, não. E aí chegou aqui, e aí qual que é a realidade? Quando eu conversei com vocês da Next com a Carol e com você, eu fui muito chato até, porque eu ficava muito preocupado com a idade. Então assim, eu quero entrar numa escola que tem um curso para as pessoas mais velhas. Eles falaram, começaram a me explicar qual que era a vibe de cada escola. Então, primeiro, qual que é o DNA da escola foi importante entender com vocês, porque visitando a página das escolas você não consegue enxergar isso. E por vocês estarem aqui, ter escritório físico aqui, conhecer também a dinâmica, esse feedback foi muito importante para mim. Então, essa escola tem um perfil assim, essa escola já tem um outro perfil, foi bom. Com relação à formação da sala, vocês sempre foram muito honestos. Não dá para garantir que você vai estudar com gente da sua idade, mas você precisa ter a cabeça aberta para o mundo, precisa ter a cabeça aberta que você tem que conhecer pessoas. Então, isso foi um toque muito valioso. Um outro toque que eu achei muito relevante foi com relação ao perfil do que eu tinha como background de vida com relação à cidade. Então eu falava muito com vocês o que eu gostava de fazer, o que eu não gostava de fazer. Então isso foi primordial porque aqui em Vancouver eu acabei achando coisas maravilhosas para fazer que eu gosto de fazer e óbvio facilita a minha adaptação. Então sozinho eu não ia chegar nessas conclusões. E aí vocês me deram um suporte que eu achei muito, muito bom. Então, jogar qual foi a real para mim, porque eu não quero estudar com brasileiro, que foi uma das coisas que me preocupavam e hoje não me preocupam mais, porque obviamente você se sente mais à vontade de falar a língua materna, e aí tive grandes desafios com relação a isso, porque tem muito brasileiro aqui, mas é assim, muito papo reto no sentido de, cara, eu não quero falar português com você. Então essa maturidade você consegue ter esse tipo de conversa. Olha, não é nada contra o pessoal, não é isso. É que eu preciso desenvolver inglês, eu não falo inglês. Então se eu falar português aqui, lascou. Então essa conversa com todos os brasileiros foi muito boa. Eles entenderam perfeitamente, independente da idade. Contei gente mais velha e gente mais nova, super me entenderam. Mas eu também falo, perfeito. Então vamos aí que a gente vai praticar. Exatamente. Não tive problema nenhum com relação a isso. E o perfil da sala, pelo contrário do que eu achava, as pessoas mais novas colaboraram comigo e me ajudaram muito. Então, porque você começa a falar da sua história de vida, eu tenho filho, não sei o que lá, eu trabalho. Eles ficam interessados em saber como é que você conseguiu constituir família, como é que você evoluiu na tua carreira, porque eles também estão nessa fase, muitos deles estão na faculdade. E essa troca foi muito valiosa, porque eu muitas vezes me via sentado com eles, trocando ideia de vida. Então eles respeitavam muito também em sala de aula as minhas dúvidas, quando eu perguntava ao professor. Então, principalmente asiático, tem muita vergonha de perguntar. Eles respeitam muito a instituição do professor. E quando eu perguntava, porque eu não entendia mesmo, eu não tinha vergonha de perguntar, porque eu estava com a cabeça aberta ao mundo, como vocês falaram, eles me agradeciam muitas vezes. Então assim, que legal que você fez aquela pergunta de novo, porque eu não estava entendendo, a minha cultura não é de ficar questionando. Eu chego em casa, eles são ótimos disso, estudam muito para entender. Então foi uma troca, cara, muito valiosa, muito valiosa. Não me atrapalharam em nada do que eu achava que, só vai ser zoeira. Não. Eles queriam muito consumir de mim e na contramão eu consumia muito deles. Legal, uma troca de experiência, né? Você está passando toda a parte de maturidade que você já tem e eles em contrapartida estão te ajudando a evoluir
no seu inglês. Estudava junto com eles, junto, acabava saindo junto com eles, tipo na hora do almoço ou depois da escola até, alguns momentos a gente saía junto. Então isso foi, pra mim, foi uma surpresa muito positiva mesmo, assim. E quando eles tinham os momentos dele, eu quero sair na noite, eles me chamavam, assim, eu tinha que tomar cuidado para não sentir na idade deles. Mas eu não estava na mesma vibe, eu ia fazer as minhas coisas, dava os meus passeios e eles nos passeios dele. Então, assim, quebrou esse mito de, pra mim, passou dos 30, você não pode fazer nada. E, cara, é totalmente mentira isso que põe pra gente. Você tem tempo e você consegue. Legal. E eu lembro que você comentou em uma das nossas conversas que você ter esse tempo para você também foi importante, né? De você aprender a fazer as coisas por conta e sozinho e confiar em você. Eu já tinha meio que esse costume de meio que viver sozinho, mas aprendi porque eu tenho família. E, por outro lado, o desafio da língua que te propõe. Então, esse momento que eu ficava sozinho andando pela cidade, eu conseguia pensar em várias outras coisas, me tornei muito mais criativo, porque existe o ócio criativo disso tudo. Sim. Então, meus hobbies que eu gostava de fazer, por exemplo, fotografar, editar vídeo, filmar, eu comecei a puxar tutorial de inglês, que me ajudou absurdamente a evoluir bastante. Então, tive acesso a outros materiais que antes eu evitava, então essa referência em inglês, aí eu, em inglês, vou demorar 1000 anos para entender. E aqui o processo foi bem mais rápido, esse tempo me deu mais oportunidade de ver as possibilidades que eu posso ter agora no futuro como carreira, de negócio, de vida. Para mim foi importante quebrar essa barreira com um gringo fora da escola, porque quando você começa a conversar na escola, você fica muito confiante. Sim. Aí você vai pra realidade e fala, meu Deus do céu, o cara falou muito rápido. E não, você fala, sorry, e vai de novo, e tenta entender. Então, foi como experiência de vida também, assim, tem sido muito boa. Eu vou levar muita coisa pro Brasil, mudança, assim, do que eu achava que era verdade e agora eu já não acho mais. Legal. É meio louco. E se você, imagina agora que tem ali do outro lado da câmera, um pessoal assistindo na mesma faixa etária aí, 35 a uns 40, 45, enfim, não vou limitar, né? Que você diria para eles, assim, em termos de dica ou alguma experiência que você queira passar para eles que você acha que foi válida, que se você tivesse antes de vir para cá, você iria considerar muito? Acho que assim, conversar com vocês que são profissionais da área e abrir o jogo mesmo, quais são os principais receios, sem ficar também escondendo, achando que a pergunta não é válida ou porque você tem vergonha da própria pergunta. Não faça isso. Então, conversar no caso, com vocês ou com qualquer outro profissional da área, mas fala qual que é a realidade. Assim, eu tenho vergonha porque eu não falo inglês, assim. Então, eu estou numa idade que eu já não me acho capaz. Você vai ouvir muita coisa que vai quebrar aquilo que você tem até então como verdade. Então, esse acho que é um primeiro ponto, que para mim foi super válido. Saber entender o teu perfil, você se entendendo bem, assim, você vai conseguir achar o melhor lugar para você viver. Aí vocês auxiliam muito bem. Eu consegui praticar meus hobbies aqui sem problema nenhum. Outra coisa, a idade não é nada. É muito do seu repertório de vida que conta aqui. Então, assim, as pessoas aqui, professor, os outros alunos vão estar nem aí para a idade que você tem, que eles se interessam e que você pode dar em troca seu background, a sua experiência de vida. O que você traz para a mesa, né? O quanto você está aberto. Então, assim, também não adianta vir para cá, sai da escola, vai para casa, sai da escola, vai para casa, não conversa com ninguém, fica fechado, porque você, óbvio, você tem esses momentos de fazer o seu estudo. Eu tive muitas vezes que me esforçar, eu já sabia disso mais do que os outros, porque eu não tinha repertório de inglês. Eu já estou numa idade que a cabeça também já está viciada na língua, então você começa a ter que ralar mais que os outros. Mas assim, cabeça aberta, não ter vergonha. Eu vou no bar com uma meninada, vai no bar com a meninada. Eu vou no cinema com a galera,
vai, meu, você tá ali pra fazer aqui, você vai ter tempo de sobra para fazer. Se você não aproveitar esse tempo, você vai ficar cada vez mais enclausurado. Então, essa percepção que eu já estou na minha idade, os outros estão abaixo da minha idade, eu não vou conseguir ter gostos em comum, assim, você precisa estar aberto para isso. Então, muitas vezes eu não bebo, mas eu ia no bar e bebia minha Coca-Cola, bebia meu suco e tava todo mundo ali. Quando dava meu horário que eu tinha que ir para... gente, falou e fui embora, assim. Que mais que eu posso falar? Não ter vergonha de se virar sozinho também. Então, final de semana, às vezes a turma foi viajar, você não foi viajar, enfim, vai arrumar o que fazer, sai e vai conversar. Vai pra rua, gosto de ir no museu, vai no museu. Nunca fui no aquário ou já fui no aquário, vai conhecer o aquário de novo, vai passear no parque. Eu gosto, por exemplo, de bike, eu ia andar de bike e o que eu encontrava de gente é que eu tentava puxar um assunto. Às vezes enfiava o pé pelas mãos, porque saía meio com aquela frase enrolada, mas estava tentando ali. É o que importa. É o que pedir informação, ia comer em algum lugar, experimentar alguma coisa. Então, acho que a nossa cabeça, principalmente, tem que... quando você aterriza aqui na cidade nova, no caso, você tem que dar uma mudança de eu estou aberto, assim. E principalmente sala de aula não está fechado, tipo, eu sou mais velho, eles vão achar que minha pergunta é impertinente, ou eu já deveria saber disso. Cara, eu sou aluno tanto quanto os outros. Exatamente. Isso também foi um tapa muito na minha cara. Assim, então, no começo eu cheguei aqui muito assustado. As pessoas que ficaram muito mais próximas de mim falaram, cara, seu primeiro dia você ficava com um olho desse tamanho. Assim. e era verdade mesmo, porque eu não falava, tinha vergonha, não é vergonha, tinha receio. Quando eu me coloquei no lugar de estudante, aí eu consegui ter essa mudança de chave, e aí as coisas fluíram bem mais. Foi tipo 2 semanas. Se eu ficar achando que eu tenho que saber tudo, eu não vou sair daqui assim do zero. Uhum. Então eu me coloquei muito numa posição de estudante e foi bom para dar esse refresh na cabeça, colocar a minha rotina nova, que já não era uma rotina de trabalhar intenso, que era de estudo, que é bem mais leve. Sim. Apesar de ser puxada leve, em comparação ao que a gente... com o trabalho, né? Principalmente em São Paulo. Eu queria te perguntar mais uma coisa. Da sua experiência na casa de família. Eu tive muita sorte, cara. Tive muita sorte. Aliás, eu tive muita sorte em tudo. As coisas fluíram, né? Quando você vem com o coração aberto, as coisas meio que fluem, assim. Essa é uma outra coisa, porque acho que muito eu entendi do seu perfil. Meu perfil com a minha idade já não é muito de ficar... Eu já não faço isso com a minha esposa, de ficar avisando onde eu vou. Já não fazia isso com a minha mãe. Que horas que eu vou, que horas que eu blá, 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 blá. E essa maturidade, assim, background que você tem de vida, eu consegui jogar muito a real com a família daqui. Eu falei, olha, talvez eu tenha algum problema de te avisar sobre meus horários, porque eu sou mais velho. Eu já não, assim, eu nem lembro, foi a última vez que eu avisei, eu não aviso nem minha esposa, assim, que ela fica irritada. Eu falei, Antônio, tudo bem, não tem problema, a gente entende, a gente sabe que você é responsável, você tem filho. Então essa primeira conversa, quando ela me apresentou as regras da casa, quando ela falava uma coisa, ali no meu inglês enrolado, eu tirava a dúvida e colocava o meu ponto do que eu achava que poderia melhorar para mim e se ela aceitava aquilo. Muitas coisas ela falou, isso aqui não é uma regra, infelizmente, por exemplo, comida. Uhum. Você não pode cozinhar aqui na casa. Uhum. Eu falei, mas um ovinho, eu gosto de fazer minhas coisas. Não, é uma regra, você não pode. Beleza, o que eu posso partir disso? Então, no meio da tarde eu posso fazer o meu próprio café? O café você pode fazer, você traz seu pão, deixa na geladeira. Eu amo o suco, pode deixar, traz sua fruta. Então, isso foram trocas. E a questão de avisar, ela falou, não tem problema. Eu vou deixar sempre a comida na geladeira para você. Se você não comer, você come no outro dia. A não ser que você vai ficar 2, 3 dias, aí você me avisa um pouco antes. Mas assim, não tinha problema, ela sabia que às vezes eu ia sair. Então, a minha experiência com a família foi a melhor possível e sempre jogando muito a real. Com relação a gosto, então, comida apimentada, aqueles amam um pouco mais de comida. Para mim já não rola muito. Então, se eu falar assim, olha, comida apimentada para mim, não, então eu vou trocar para você. Então, nesse começo, qualquer coisa que você tenha como
como gosto, troca uma ideia com a família para ver se eles conseguem. Não guarda para você ou faz a reclamação para e nem acha pessoa, que eles não convivem com você. Sim. Então eu tenho umas manias, tipo, eu falei, eu tive essa conversa com ela, eu falei, não repara, porque eu sou capricorniano e eu sou meio bipolar. Tem dia que eu vou entrar aqui e vou fechar a porta do meu quarto, mas não se preocupe, eu não vou estar morto. A não ser que você dê mais de um dia, mas eu gosto de ficar quieto, às vezes estou ali estudando de manhã, não sou muito de falar. Falava para ela, porque eles podem achar que você é rude ou um pouco mal educado se você não fala, eles são muito educados, assim. Então às vezes eu abro a porta do meu quarto, bom dia, não sei o que lá, mas elas entendem se eu respondo meio seco, porque eu falei, de manhã eu sou péssimo para conversar, sou péssimo. Eu não vou saber falar inglês porque eu acabei de acordar, então não repara se eu falar pouquíssimas palavras. Então, tudo bem. Para lavar roupa, eu tinha um dia para lavar roupa, acertei o dia com ela. Então, se eu não fosse cumprir esse dia, eu avisava antes. Essas coisas eu acho que é de bom grado porque você está numa casa que já tem uma dinâmica. Certo. Mas, assim, de modo algum, nunca me senti, por exemplo, invadido. Eles sempre respeitaram a minha privacidade. Quando eu comprei a bike para andar de bike aqui. Eu fui lá um dia antes e falei, eu tô pensando em utilizar a bike como meio de transporte, porque eu vi que a cidade é segura, não preciso pegar esse ônibus todos os dias. Tem problema de eu deixar a bike aqui na garagem? Não, imagina, você pode usar, que dia que você vai trazer? Então combinava o jogo antes, para que ela pudesse... não aparecia, né? Por mais que você... Até bom, porque é um desafio, né? Você está tentando aprender uma língua. Exato. E esse tipo de comunicação ele é extremamente importante. Então, faz com que você esteja praticando e melhorando a sua qualidade de vida no ambiente onde você está morando. Mas além disso, acho que a gente tem uma mania, como latino, que não é muito... Não vou dizer que é legal, mas é uma mania nossa. A gente sempre acha que o outro já entendeu. O nosso jeito, assim, né? De alguma maneira a gente acha que já... esse cara me viu 2 vezes, ele já entendeu meu jeito. Não. Então, as coisas que você não costuma falar, fale. Tipo, igual isso, assim, eu não sou de falar de manhã, eu nunca pensou na minha cabeça. No caso, eu nunca falei com a minha esposa sobre isso. Mas chegando aqui, eu falei... Ela vai assistir esse vídeo agora, ela vai falar... filha da mãe. Mas eu falei isso, porque... Eu falei, olha, às vezes eu amanheço, não tô de bom humor, então entenda que eu não vou falar muito. Não, fica tranquilo, tal. Então, assim, foi uma troca muito incrível. E eu deixei muito claro, você precisa que eu te avise quando eu for sair, não sei o que. Não, fica tranquilo. Tá aqui a chave de casa, você pode chegar, o horário que for, abre a porta, só tranca. Então tem as regras, que eu tinha as regras para deixar as coisas no lugar, que eu usava em cima da mesa, você pode comer tudo. Então é convivência, cara, mas assim, rolou alguma coisa que você não gostou, o que você acha que tem que ser melhor, fala. Tipo, olha, eu tô... Mas assim, não espera também que vai ser atendido 100%. Então esteja aberto, é uma dinâmica. E qualquer outro problema que você tiver, se não resolver com a família, acho que aí troca uma ideia aí com sim, vocês, né? mas eu tive muita sorte, não tenho o que falar, assim, quantidade. Eu tive amigos, por exemplo, Antônio, eu tenho um problema na minha homestay, qual que é? A quantidade de comida para mim não é suficiente. Você já tentou falar? Não. Pede mais. Pode, é lógico. Você tá... E aí, pediu? Pedi aí, resolveu? Resolveu, colocou mais. Simples, assim, entendeu aonde eu quero chegar? A gente fica, não, deve ser coisa deles. Porque ela não vai saber fazer, eu quero fazer uma... Mãe, eu gostaria de fazer uma feijoada. Não existe isso. É a comida da família, tá lá. Enfim, foi bem legal, cara. Deles, assim, eu vou levar excelentes recordações. Que bom. Foi bem massa, assim. Eles me envolviam em alguns momentos nas coisas de família ali, achei legal. Não tive vamos sair, vamos levar o Antônio, não era isso. Mas eles respeitaram muito, talvez até entendendo o meu momento, eles respeitavam bastante o que eu ia fazer. Às vezes até se preocupavam demais comigo. Assim, você não vai sair hoje, você vai ficar por aqui, fica tranquilo, assim, pode deixar comigo. Não, a sua comida tá ali já guardada. Tranquilo. Cara, muito legal essa sua experiência. É muito interessante ouvir esse feedback, né? E também saber do seu ponto de vista, né? De uma pessoa mais madura,
como é que foi a sua experiência aqui, em relação à escola, os amigos, família, cidade, né? Eu achei que foi muito legal. Queria te agradecer, né, por ter se disponibilizado para vir aqui bater esse papo. Eu que agradeço. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das experiências que o Antônio Mafra compartilhou com vocês. Eu queria pedir um pouquinho de desculpas aqui, porque nós tivemos um probleminha técnico no final, por isso que a gente não conseguiu fazer o fechamento com ele, tá? Mas fica aí o vídeo para vocês curtirem. Espero que tenha sido válido para vocês e que as informações compartilhadas tenham sido interessantes. Se você gostou do vídeo, clica aí no joinha, pode deixar comentários. Se quiser mandar, pedir informações pra gente, na verdade, né? Pode mandar no nosso e-mail aqui. E se você não segue o canal, agora é uma boa oportunidade para seguir o canal. Clica lá, seguir, clica na campainhazinha para receber as notificações de quando a gente tiver vídeo novo. E assim eu espero que a gente consiga ajudar quem estiver se programando para fazer intercâmbio aqui no Canadá. Legal? Isso aí, obrigado, até mais, tchau, tchau.